Uma mulher sempre quis ter um filho, mas após o boneco nascer, ela percebe que tem algo de errado. E esse é o filme Grace, de 2009, e eu sou EF, o estrangeiro falido. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma mulher sentada com várias moscas indo pra cima dela, e começa a descer um melado diferente no chão, e quando a cena muda, vemos um casal fazendo nheque-nheque e o marido acha que está abafando. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Mas a mulher está distraída, olhando pro nada. Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém me matou. E depois de 1 minuto ele termina e ela fica parada esperando para ver se vai dar bom. Se passa alguns meses e vemos que Madeline estava grávida, e o plano de colocar o boneco realmente deu certo, e ela só comia comida natural. Mas sua sogra Vivian acha que aquilo é estranho, pois acha que aquela comida não era o suficiente para o boneco nascer saudável. E ela diz que queria fazer tudo de forma natural, pois a criança nasceria e viveria em um ambiente natural. E Vivian fica olhando para ela, pois queria que sua neta tivesse tudo de bom e do melhor, pois ela só tinha um filho e claramente as duas não se dão bem, pois Vivian diz que chamaria o médico da família para fazer exames, mas ela diz que já tinha uma parteira que estava acompanhando o bebê. E galera, só nesse momento vemos que as duas não batem bem, uma por querer controlar tudo e outra por ser maníaca na natureza, e sabemos que sempre dá ruim de alguma forma. E Madeline diz que não queria levar a filha no hospital, pois tudo daria certo. Sei. Voltando para casa, o clima está estranho, e Michael pede desculpas pelo que sua mãe fez e vemos uma mulher diferente esperando no escritório, pois eles foram visitar a parteira e ela se chamava Patrícia e começa a mostrar o local e diz que ali tinha tudo preparado para o bebê nascer saudável e seria totalmente acompanhado, e as duas começam a se olhar de forma diferente. E Michael pergunta se ela era médica, e ela diz que tinha várias formações. Eu sou formado em teoria da sacanagem, com um mestrado em pagode chinês. E Michael fica preocupado, mas ela diz que também era médica, mas que mudou de área pois queria ser naturalista. E ela mostra o plano que eles teriam ali, pois o boneco teria um acompanhamento com remédios naturais. Chegando em casa, Madeline está preparando o almoço e deixa passando na TV uma reportagem de animais sendo abatidos para lembrar como aquilo era cruel. E ela comprou um bife separado para Michael, pois ele não curtia essas coisas veganas. E seu gato aparece com um rato morto, pois era um presente. E durante a noite, Michael agradece por ela cozinhar para ele. Michael diz que sempre estaria do lado dela, independente do que acontecesse, e diz que precisava trocar o carro, pois estava fazendo um barulho estranho, e quando ele vai na cozinha, ela começa a sentir muita dor no peito e acha que o boneco está prestes a nascer, pois eles já tentaram 3 vezes, mas sempre dava ruim. E no desespero, ele liga para a mãe e ela diz que chamaria o médico da família, mas Madeline queria que chamasse Patrícia, e chegando no hospital, o Dr. John diz que precisaria induzir o parto, e eles começam a preparar tudo, mas Patrícia chega na hora e pergunta quem deixou esse cara fazer alguma coisa. Ele diz que era o médico da família, mas Madeline diz que não era o médico dela, e quando trazem mais exames, veem que era apenas gases, e por pouco o boneco estaria ferrado. E galera, é por isso que não dá pra confiar em médico da família, porque daqui a pouco vão pegar o dentista e pedir pra ele fazer o parto do boneco. E voltando pra casa, Madeline já estava melhor, mas no caminho um carro quer ultrapassar e eles acabam perdendo o controle, e nisso Michael falece na hora. Então no final ele não estaria para sempre com ela, e ela fica com o melado escorrendo, mas o motorista socorre e ao invés de levar para um hospital, ela é levada para a clínica da Patrícia, pois acha que algo poderia ser feito. E Shelley, assistente dela, diz que precisavam tirar o boneco, mas Patrícia queria esperar o dia do parto, e Vivian estava desesperada, pois além de perder seu único filho, ainda perdeu a neta, então não tinha mais nada. Madeline está em casa esperando algo acontecer, e faltava alguns dias para a data do parto, então ela sai para comprar alguns brinquedos, mas a vendedora acha estranha, pois ela estava com cara de crack, e do nada começa a descer o melado das pernas dela, e nisso ela é levada para a clínica da Patrícia às pressas, e eles começam a se preparar para fazer o parto natural, sendo que até aquele momento o boneco já estaria em decomposição, e quando tiram o boneco, ele já estava falecido, e geral fica arrasado, sendo que já sabiam o que aconteceria.
Madeline pede pra segurar e Patrícia deixa ela sós. E Shelley diz que precisavam preparar o enterro, mas quando voltam pra pegar o boneco, ele estava vivo, estava mamando e por causa disso, ela colocou o nome de Grace, que significa graça. E ninguém acredita que aquilo aconteceu, pois tinha tudo pra dar errado. Os dias vão se passando e Grace começa a crescer e Vivian não para de ligar pra saber como a neta estava e pede pra deixar o médico da família dar uma olhada, mas ela diz que não queria colocar nenhuma vacina nem levar no hospital. E Patrícia aparece para fazer uma visita e trouxe flores. E ela pede para ir no banheiro e aqui vemos que existe algo a mais, pois ela se arruma e quando volta diz que ela precisava levar a filha no hospital para fazer alguns exames. E galera, se a parteira naturalista fala que precisa ir no hospital, é melhor escutar, porque o negócio deve estar louco. Mas Madeline diz que aquilo foi um milagre e não precisava levar, pois tudo daria certo. Patrícia diz que ela estava muito bonita de mãe e tenta lembrar dos velhos tempos, mas ela fica com raiva e Patrícia vai embora. E nisso vemos que as duas já tiveram um caso antigamente. E isso explica porque na hora da brincadeira ela estava olhando pro nada, pois ela não gostava daquela fruta. Madeline está cuidando da Grace, mas percebe que qualquer coisa deixava um machucado nela. E durante a noite ela escuta a criança chorando e vai no quarto. E vê uma mosca varejeira pelo local e ela estava rodeando o boneco, então no dia seguinte ela coloca um pega-moscas no quarto. E vemos que Vivian não estava bem, pois ela ainda tinha o quarto do Michael quando ele era pequeno. Madeline vai dar uma olhada no boneco e percebe que estava um cheiro muito ruim, mas quando olha a fralda não estava sujo. Que porra é essa, marreco? E ela leva para tomar banho e estava tudo bem, até que o balde começa a se encher de melado e ela fica desesperada, pois nasceu uma bolha estranha no corpo dela por ficar muito tempo na água. E quando vê a temperatura, estava 38 graus, e ela liga para Patrícia, pois não sabia o que estava acontecendo, e Shelley diz que avisaria quando ela chegar. Ela quer dar de mamar, mas uma mosca fica em cima, e quando ela coloca no berço, começam a aparecer várias moscas e ela fica desesperada, mas prefere acreditar que é apenas uma coincidência e coloca vários mata-moscas no quarto. Já avisei que vai dar merda isso. Shelley vai falar com Patrícia, mas vê que ela estava querendo comprar um trailer e estava olhando a foto dela com Madeline, e diz que só passou para dar um oi, e é assim que funcionam as invejosas. E à noite ela quer alimentar o boneco, mas ela começa a morder com força e gorfa o leite na cara dela. E agora é aquele momento que é preciso tirar as crianças da sala, e se você for esperto também vai sair, pois Vivian está com merda na cabeça e começa a pensar maldade, e chama seu marido e o obriga a dar uma brincada com os mamais caídos dela, pois ela viu um estudo que se você incentivar, consegue produzir leite até os 80 anos. E em casa, Mad não estava conseguindo dormir, pois estava com muita dor no peito, pois Grace começou a morder e o boneco não para de chorar com fome. No dia seguinte, ela vai no mercado e começa a comprar várias comidas veganas, mas um cara está vendendo carne que não sofreu maus tratos, e ela compra vários pedaços de picanha e ao invés de fazer um churrasco, começa a escorrer o melado e coloca dentro da mamadeira, e tenta oferecer para Grace e ela gosta, e depois ela joga as peças de picanha fora. Ah não, aí ele extrapolou, ali, mete a bala nele. Quando ela volta, o boneco está se tremendo e gorfa tudo que tomou. Então ela liga para Patrícia, mas Shelley diz que daria o recado e ela já não sabe o que fazer. E do outro lado da cidade, Vivian vai no consultório do médico da família e pergunta se existe uma forma de tirar Grace da Mad, pois não queria que a neta fosse criada por ela. E ele diz que poderia pensar em algo, mas não seria de graça. Quem quer rir, tem que fazer rir. Mad está em casa quando a campainha toca e era o médico da família, mas ela não atende e escuta ele falando que só pode tirar o boneco dela se conseguir entrar, pois ele precisava alegar que não estava sendo bem tratado e ela já não aguenta mais, pois a todo momento ela ficava com fome e do nada ela começa a chorar e estava toda suja de melado, e encontra um rato no berço, pois o gato trouxe algo para ela comer e ela estava tão cansada daquilo que apagou alimentando o bebê. E quando
segunda corda está muito fraca, pois estava sendo sugada. Ela liga mais uma vez para Patrícia, mas Shelly atende e quando Patrícia pergunta, ela diz que estava falando com um cara que ela queria comprar o trailer. E como ela não estava mais aguentando, começa a tomar várias vitaminas para repor. A campainha toca e dessa vez ela decide abrir. E o médico da família diz que ela não estava muito bem e diz que só faria alguns exames e receitaria algumas vitaminas, pois ela estava anêmica. E ele pede para tirar um pouco do leite dela para ter certeza que estava tudo bem. E galera, as coisas conseguem ser mais bizarras, porque Vivian pega sua antiga bomba de leite e usa para ver se estava produzindo leite, pois faria de tudo para tirar Grace da Madeline. O médico escuta um som estranho e acha que Grace estava doente, e corre para o quarto e liga para Vivian, mas Mad dá uma falecida de leve nele, pois não deixaria levar sua filha, e nisso carrega o corpo para o banheiro, e agora ela já sabe como alimentar a filha, e começa a encher uma mamadeira. O problema é que ao mesmo tempo Vivian está chegando na casa e a porta estava aberta, e ela começa a olhar tudo, mas Mad consegue disfarçar todo o melado pelo local. Patrícia está em casa e liga para o vendedor do trailer, e ele diz que estava esperando a ligação, e ela percebe que na verdade Shelly não estava falando com ele. E na casa Mad diz que Grace estava dormindo e Vivian pede para dar uma olhada, mas ela diz que estava tudo bem e pede para voltar outro dia. E Vivian pede para ir no banheiro, mas na verdade ela vai no quarto do boneco, e ela vê o melado no chão, pois ela deixou cair a mamadeira, e ela pega o boneco e se esconde no banheiro, e dessa vez encontra o médico falecido e percebe que Mad estava maluca. Ela pega o martelo e tenta sair, mas Mad diz que Grace era especial e ela não entenderia o que está acontecendo, e ela dá uma martelada na Mad, mas no último segundo ela consegue dar uma mordida no pescoço neném dela, e as duas acabam falecidas, e aquele melado serviu para alimentar a pequena Mequetrefe. Se passa alguns dias e vemos Patrícia andando de trailer pelo país, e ela decidiu cuidar da Grace com Shelly, e elas sabiam que ela era especial, então no caminho estavam caçando pessoas para alimentar. E galera, não preciso nem dizer que quando ela crescer, geral vai estar ferrado. E esse foi o filme Grace, que de Grace não tem nada, só desgrace. Então se curtiu, deixa aquele like da humildade e se inscreve com o sininho ativado, que o sucesso é garantido. E se quiser mais dicas de como cuidar do seu boneco, é só acompanhar os próximos vídeos. Agora vou nessa porque meus bonecos acordaram. Então, fui!